Podem se assentar. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Judas. Carta de Judas. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e versículo 2. Nos próximos domingos, nós vamos meditar nessa carta. Carta de Judas, versículo 1 e versículo 2. Para facilitar aí para os irmãos e irmãs e o pessoal que está nos assistindo aí também, se quiser acompanhar com a sua Bíblia, é só achar Apocalipse, penúltimo livro, penúltima carta do Novo Testamento. Judas, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo onde o que nós necessitamos, o que nós realmente precisamos é ser fortalecidos. E fortalecidos na nossa fé, fortalecido no nosso amor, fortalecido na nossa esperança. É interessante que esse tempo de pandemia tem nos levado muitas vezes a vários questionamentos, tem nos levado também a algumas situações aonde nós chegamos até mesmo a duvidar, tem nos levado também a alguns questionamentos a respeito de quanto tempo isso vai durar, quanto tempo nós teremos então de lidar com essa situação. Esse tempo de pandemia tem gerado muitas perguntas e tem nos deixado com muitas e poucas, poderíamos assim dizer, respostas. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que esse tempo não era para nos assustar. O que nós estamos vivendo nesses dias não era para assustar o povo de Deus, porque a palavra de Deus já nos preparou para esse momento. A palavra de Deus sempre nos exortou para esse tempo. Tanto que quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós vemos o Apocalipse nos falando, o livro de Apocalipse, melhor dizendo, através do seu autor, o apóstolo João, nos falando sobre os sinais dos finais dos tempos. Guerras, rumores de guerras, doenças, alteração do clima, a natureza gemendo, o amor dos crentes esfriando, e como diz o próprio Senhor Jesus, que até mesmo a fé dos eleitos seriam testados, mas os eleitos eles vão perseverar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não era para assustarmos diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso que essa carta de Judas, ela é muito interessante. Porque essa carta, contendo apenas um capítulo, poderíamos assim dizer, ela tem uma profundidade enorme e ela tem uma relatividade interessante e ela é muito mais ainda aplicável aos nossos dias. No decorrer agora dos próximos domingos, nós vamos estudar essa breve carta e nós vamos ver que ela tem muitos ensinamentos para os nossos dias. Ela mostra muito o que nós precisamos fazer como povo de Deus. Ela nos ensina que nós devemos fortalecer uns aos outros, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. E quando eu olho para o versículo 1 e versículo 2, eles são maravilhosos. E eu quero pegar o versículo 1 e o versículo 2 e trabalhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sobre o seguinte tema: fortalecendo os irmãos na fé. Fortalecendo os irmãos
na fé, que esse é o objetivo dessa carta. Um dos objetivos dessa carta é justamente fortalecer os irmãos e irmãs na fé. Mas como que você pode fazer isso? Como que Deus pode usar você para fortalecer os seus irmãos e as suas irmãs na fé? E é isso que nós vamos aprender nessa noite, sobre esse tema, fortalecendo os irmãos na fé. Como você pode fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. Para fortalecer os irmãos na fé, é necessário primeiramente que você saiba quem você é. Quando nós olhamos para o versículo 1, ele começa apresentando o autor. O autor diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É interessante, irmãos, que o autor se apresenta a nós. E a primeira característica, a primeira apresentação do autor é que ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, quando você olha para o grego, ela significa escravo. Ou seja, Judas diz: eu sou escravo de Jesus Cristo. É interessante que a palavra escravo aqui, ela tem uma conotação diferente para Judas e para nós. Porque nós deixamos de ser escravos de Satanás. Nós deixamos de fazer a vontade de Satanás. Nós deixamos de andar de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos, como nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo ali em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, veio até nós, pagou o preço por nós, nos comprou e agora nós deixamos de ser escravos de Satanás, mas passamos a ser escravos de Cristo. Ou seja, a palavra escravos de Cristo é uma palavra que não traz prisão, é uma palavra que traz liberdade. Porque em Cristo nós somos livres, em Cristo nós fomos libertos. Por isso, irmãos, nós temos a liberdade de servir, amar e andar de acordo com a vontade de Jesus. Andarmos de acordo com a vontade de Deus o Pai. E agora andarmos de acordo com a vontade do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, a verdadeira liberdade está em conhecer a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, pertencer a Cristo, porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Por isso o apóstolo João nos diz que se o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Judas, ele não tem dificuldade em falar que ele é servo. Ele é alguém que está servindo a Jesus. Ele é alguém que pertence a Jesus. Ele é alguém que anda de acordo com a vontade de Jesus. O que Judas mostra para nós é que ele nos ensina também é que ele não tem outro Senhor além de Jesus Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados. E nós não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso nós pertencemos a Jesus. Para fortalecer alguém, você precisa saber primeiramente quem você é. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo de número 10, nós vemos assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esses que creem no seu nome, que creem em Jesus, não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus desejou salvar você. Deus amou você e Ele pagou o preço por você. E agora, nós entendemos o versículo 14. Quando o versículo 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, para fortalecer alguém na fé, você precisa saber quem você é. Você é servo de Cristo. Você é escravo de Cristo. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Mas é interessante também que Judas nos mostra que ele também tem uma família terrena. E ele diz para nós: eu sou irmão de Tiago, eu sou servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É interessante que Judas não puxa para si nenhum outro título, nenhuma outra, poderíamos assim dizer, algo que o leve a vangloriar. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber de onde nós viemos, para nós valorizarmos aonde nós estamos. Para fortalecer alguém, você precisa saber quem você é. Aqui em Capivari, é muito famoso, né? Famosa a frase: você é gente de quem? Eu quero dizer para você que nós precisamos saber gente de quem nós somos. Nós somos gente de Jesus Cristo. Nós somos gente de Deus o Pai. Nós somos gente do Espírito Santo. Nós somos gente do povo de Deus. E como eu disse aqui na escola dominical, nós somos aqueles que foram libertos e libertos pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, irmãos. Por isso, se você ver o seu irmão fraquejando na fé, lembre quem você é e vá lá e fortaleça ele. Ajude-o. Quando você olha, por exemplo, para a carta de Tiago, no capítulo 4, quando você olha para Tiago, capítulo 5, melhor dizendo, você vai ver que Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, versículo 7, pacientes até a vinda do Senhor. Nós precisamos entender que a volta de Jesus está próxima, mas nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós precisamos dizer para os nossos irmãos e para as nossas irmãs: não terminou, não chegou o fim, a vinda do nosso Senhor está próxima. Aumente a sua fé, enche o seu coração de esperança, olhe para esses dias, não como dias terríveis, mas olhe para esse dia como preparação, como anúncio daquilo que a palavra de Deus tem dito: Jesus virá. A vinda dele está próxima. E aí, quando você olha então para Tiago, você vê que lá no versículo de número 12, ele diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Muitas vezes nós vamos ter que ajudar os nossos irmãos, lembrando que em períodos de crise nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós prometemos para Deus, aquilo que nós fazemos os votos para Deus. Mas nós precisamos também entender o versículo 13 de Tiago, capítulo 5, quando ele diz: está alguém entre vós sofrendo? O que nós devemos fazer? Faça oração. Mas está alguém alegre? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E o versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, nós somos chamados para fortalecer uns aos outros. Por isso que nós somos corpo. Por isso que quando um está fraco, o outro ajuda. Por isso que nós precisamos entender que nós não andamos sozinhos. Nós somos uma irmandade. E quando alguém precisa de ajuda, um fortalece o outro. Mas para isso, você precisa saber quem você é. Para fortalecer esses irmãos e irmãs, Tiago apresenta e ele fala quem ele é. Eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós precisamos saber quem nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu posso fortalecer os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu posso dizer para eles: levantem a cabeça, tem de bom ânimo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele já venceu. E assim como Ele venceu, Ele já nos concedeu a vitória. Se você está meio achando que tudo vai acabar, levanta a cabeça. Olhe para o autor e consumador da sua fé, do seu amor e da sua esperança. Lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o qual intercede por nós. Lembre-se, nós temos uma casa nos aguardando. Nós temos uma morada celestial nos aguardando. Por isso, irmão e irmã, levanta a cabeça. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E deixa Deus também usar você, meu irmão e minha irmã, para fortalecer os outros irmãos e irmãs na fé. Como eu já falei para os irmãos, eu gosto muito de uma música de Asaf Borba e Daniel de Souza. O Daniel de Souza começa cantando aquela música e ele diz: o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs? O que seria da minha vida sem irmãos e irmãs? Quando nós sabemos quem nós somos, nós fortalecemos uns aos outros. Mas, para fortalecer os irmãos na fé, como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa saber quem Deus, ou melhor, quem você é. Segundo lugar, você precisa saber quem são os irmãos. É importante você saber quem você é, mas para fortalecer os irmãos na fé, você precisa saber quem são os irmãos. E olha só o versículo de número 1 continua. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Quem são os irmãos agora? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Irmãos, a primeira coisa que Tiago diz e mostra para nós, que os nossos irmãos e irmãs na fé, eles foram chamados. E eles foram chamados por Deus o Pai, que os escolheu antes da fundação do mundo. Deus o Pai os escolheu antes da fundação do mundo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria,
Deus determinou o dia e a hora, nesse momento histórico da nossa vida, para chamá-los, mediante a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram chamados mediante a pregação do Evangelho. E quando o Evangelho foi pregado, eles foram alcançados. E uma vez que o Evangelho entra na nossa vida, abre a nossa mente e o nosso coração, o Espírito Santo, o Consolador, aplica isso na nossa vida. Por isso que João diz que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Os nossos irmãos e irmãs na fé, eles foram primeiramente chamados por Cristo, chamados por Deus, e são agora cuidados pelo Espírito Santo. A palavra chamados aqui quer dizer que alguém quando chama você, e nós fomos chamados mediante a pregação do Evangelho. Quando alguém pregou o Evangelho para nós, irmãos, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, permite agora que o Espírito Santo abra a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos responder a esse chamado. Assim como o apóstolo Paulo respondeu lá na estrada de Damasco, quando Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós respondemos ao chamado, quando nós dizemos: quem és tu, Senhor? E aí então, nós temos a resposta maravilhosa, que é quando o nosso Senhor, o nosso Salvador, se apresenta a nós. E ele vem e nos diz: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Nós precisamos entender que os nossos irmãos e irmãs, na fé, foram chamados por Deus, alcançados pelo Evangelho e sustentados pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós precisamos saber quem são os nossos irmãos. Primeiro, são aqueles que foram chamados. Segundo, são aqueles também que foram amados. Os nossos irmãos e irmãs na fé, eles foram amados, assim como você e eu. É interessante aqui, irmãos, que quando nós olhamos para essa expressão, amados em Deus o Pai, Deus nos amou. E Deus nos amou de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Por isso que eu gosto muito de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos salvos, nós fomos chamados, porque Deus nos amou, e Deus nos amou antes da fundação do mundo. E esse Deus que nos amou, Ele nos ama e vai continuar a nos amar por toda a eternidade. Por isso nós precisamos fortalecer o nosso coração. Por isso nós precisamos lembrar quem nós somos. E nós precisamos lembrar também que nós não estamos sozinhos. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que foram chamados e que são amados por Deus, assim como nós. Irmãos, é maravilhoso. Você precisa entender que Deus amou você. Você não é acidente. Você é plano de Deus. Você não veio a esse mundo para qualquer coisa. Deus planejou você. Deus amou você.
E Deus providenciou todas as coisas para você receber o maior e melhor de todos os presentes, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, minha palavra para você é o seguinte: para de autopiedade. Para com essa síndrome de patinho feio. Para com esse negócio de que ninguém me ama. Deus ama você. Ele jamais vai abandonar você. Nós vivemos uma fase onde que as pessoas querem like, né? Quer curtida, quer coraçãozinho. O que nós precisamos saber é que Deus nos ama. O Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que sempre será, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele nos ama. Irmãos, me perdoe a palavra que eu vou usar aqui, mas nós precisamos entender que se Deus nos ama, que se lasque o restante. Que o mundo inteiro nos odeie, mas Deus nos ama. E o amor de Deus é suficiente para tirar qualquer um de nós do quarto escuro, do sentimento de tristeza, do sentimento de autocompaixão, esse sentimento de patinho feio, esse sentimento de que ninguém me ama. Deus ama você. E esse Deus que ama você é um Deus que tem um grande propósito para a sua vida. Esse Deus que ama você é esse Deus que tem um grande plano para a sua vida. Como diz a palavra do Senhor, eu é que sei, né? Deus dizendo que pensamentos tenho a vosso respeito. Não importa o que os outros pensem, importa o que Deus pensa. Nós precisamos saber quem são os nossos irmãos e irmãs. Primeiro, eles foram chamados. Segundo, eles são amados por Deus e em Deus. E terceiro, Judas diz, são guardados em Jesus Cristo. São guardados em Jesus Cristo. Ah, irmãos, aqui é maravilhoso. Aqui a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando nós amamos a Cristo sobre todas as coisas, nós não vivemos com medo. Nós não vivemos com medo. Sabe por quê? Por causa dessa palavra que nós encontramos aqui em Judas. Nós somos guardados em Jesus Cristo. Quem nos protege é Jesus Cristo. Quem nos livra é Jesus Cristo. Como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. É isso que Deus faz com a gente. Nós precisamos entender que pode cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus guarda, Deus protege os seus. Nós não podemos viver com medo. Nós não podemos deixar o medo aprisionar o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, em Cristo Jesus nós somos guardados. Nós somos protegidos. Como diz uma canção do grupo Koinonia, chama Nas Palmas das Minhas Mãos. Uma canção maravilhosa. E ele diz, nas palmas das minhas mãos, eu te guardei. Deus nos colocou na palma da mão, em Jesus Cristo, e o diabo não tem ação aqui. O diabo não tem poder sobre nós, irmãos. Tiago mesmo vai nos dizer que aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Nós precisamos entender que nós somos guardados por Jesus Cristo. O crente não vive com medo. Por isso, quero dizer para você, e tenho batido muito nisso, nós devemos ser cuidadosos, mas não medrosos. Cuidadosos sim, como eu sempre falo, usa a máscara, mantenha a distância, passa álcool em gel na mão. Agora, irmão, viver com medo não dá. Nós precisamos ser cuidadosos, mas não medrosos. Nós somos guardados por Cristo. Nós somos protegidos por Cristo. E para você ter uma ideia da dimensão, quando a Bíblia fala que nós somos guardados, eu quero ler um texto com você. Abra comigo aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Olha só o que diz o texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos por Jesus Cristo e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, o Covid está aí. Não sabemos quando será, quando vai sair a vacina. Mas a nossa esperança não está na vacina. A nossa esperança está no nosso Deus, o Deus que nos chamou, o Deus que tem nos amado e o Deus que tem nos guardado em Jesus Cristo. E lembre-se, nós somos passageiros aqui, nós somos peregrinos. A nossa pátria, a nossa terra, o nosso destino final não é aqui. E quando chegar o dia, quando chegar a hora, talvez nem seja o Covid, mas como eu disse aqui de manhã, pode ser um infarto, melhor dizendo, pode ser aí uma pressão alta, pode ser um acidente. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que não é só o Covid que mata, porque antes do surgimento do Covid, muitas pessoas morreram de muitas outras coisas. E nós não devemos esquecer que para voltarmos para a nossa casa, se Jesus não voltar, é necessário morrermos. Por isso a minha pergunta para você nessa noite: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus te chamar hoje, você tem certeza para onde você vai? Por isso, o apóstolo Paulo,
escrevendo a Timóteo, nos diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, a minha vida, até aquele dia, seja na volta dele, ou seja, quando eu for ao encontro dele. Quem são os nossos irmãos e irmãs? São aqueles que foram chamados, são aqueles que são amados e são aqueles que são guardados em Jesus Cristo. Mas terceiro e último lugar, para fortalecer os irmãos na fé, como você pode fazer isso? Primeiro, você precisa saber quem você é. Segundo, você precisa saber quem são os seus irmãos. E terceiro, você precisa saber abençoar. Você precisa saber abençoar. Irmãos, olhe o versículo 2. E o versículo 2 diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Isso aqui, irmãos, é bênção. O que Judas está fazendo e está falando para esses irmãos é que nós precisamos abençoar uns aos outros. É interessante como que nós temos a facilidade para brigarmos. Mas como que é difícil para nós abençoar. Existe um costume que os mais velhos que estão aqui vão lembrar bem. Antes de sair de casa, antes de deitar, quando a gente levantava e encontrava o pai com a mãe, a primeira coisa que a gente fazia era pedir a bênção. A sua bênção, meu pai. Sua bênção, minha mãe. E aí, o que acontecia? A gente ouvia aquela palavra maravilhosa: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Quando chegava o tio, chegava a tia: bênção, tio, bênção, tia. E a gente ouvia essa expressão: Deus te abençoe. Nós, como povo de Deus, para ajudar os nossos irmãos na fé, nós precisamos aprender a abençoar. E nós abençoamos os nossos irmãos, sendo misericordiosos. O texto nos diz a misericórdia. Misericórdia, irmãos, quer dizer você sentir a dor do outro. É você estar no lugar do outro. Muitas vezes é fácil a gente dar palpite na vida do outro. Mas vem sentar no lugar. Vem viver a vida da pessoa. Venha se colocar no lugar da pessoa. O misericordioso, ele olha para a pessoa e ele se coloca no lugar, na situação da pessoa. Por isso ele tem condições de abençoar. Porque nós lembramos que a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. A palavra de Deus nos ensina que Deus é misericordioso, mas Ele também manda que os seus filhos e filhas sejam misericordiosos. Vamos aprender a abençoar. Seja misericordioso. Como diz a canção do Asaf Borba, quem vê de longe não sabe. Quem vê de longe não sabe. Não sabe o quanto eu sofri. Não sabe o quanto eu chorei. Para que eu pudesse deixar as pegadas de Cristo. Para que outros pudessem andar. Aquela pessoa que não é misericordiosa é uma pessoa que não sabe abençoar, mas ela sabe criticar, ela sabe cada vez mais afundar o outro. Mas nós somos chamados para abençoarmos uns aos outros. Seja misericordioso. Como Tiago nos diz, está alguém doente? Está alguém precisando de oração?
Se está doente, ore. Se está precisando de oração, ore. Mas também, se a pessoa está feliz, se a pessoa está contente, se alegre com ela. Seja feliz com ela. Irmãos, nós precisamos aprender a abençoar as pessoas. Judas nos mostra que nós temos que ser misericordiosos. Mas uma outra coisa também que nós podemos abençoar, além da misericórdia. Judas fala a respeito da paz. Nós abençoamos sendo misericordiosos, mas nós abençoamos também quando nós buscamos a paz. Irmãos, vamos parar de brigar? Nós somos da paz. Nós devemos buscar a paz. O apóstolo Paulo diz assim para nós que em tudo que depender de vós, tendes paz com todos. Agora tem gente que não tem jeito. E com essas pessoas que não têm jeito, o que você vai fazer? Vai ficar brigando com ela? Não. Ore por ela. Ajunte brasas vivas na cabeça dela. Não retribua o mal com o mal, pelo contrário, retribua o mal com o bem. O próprio Senhor Jesus mesmo nos disse que se alguém obrigar a gente a andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te ferir a face direita, dê também a face esquerda. Nós somos da paz. E nós abençoamos quando nós buscamos a paz. Por isso que Pedro nos diz, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração. Irmãos, eu sou muito colérico. Traduzindo para vocês, eu sou nervoso. Tem hora que falar a verdade. Tem hora que a minha vontade é voar na goela. Mas por que eu não faço isso? Porque eu preciso lembrar quem eu sou. Eu preciso lembrar quem é a pessoa que está diante de mim. E eu preciso saber também que Deus me chamou para abençoar. Por isso que eu tenho evitado muitas discussões bobas. Por isso que eu parei com muita coisa. Eu acho também porque eu já passei dos 45 anos. E quando a gente passa dos 45, a gente começa a entender que tem coisas que não vale a pena. Não vale. Não vale discutir. Não vale brigar. Mas sabe o que vale? Buscar a paz. Buscar conviver bem e com todo mundo. Faça a sua parte. Abençoe a vida das pessoas. Seja um pacificador. Às vezes na sua família a briga está pegando lá. Às vezes no Facebook está um atingindo o outro. Às vezes no grupo lá da família do WhatsApp a coisa está pegando. Não entre lá, não jogue mais lenha na fogueira, como diz. Pelo contrário, seja o pacificador. Ajude. E se ambos os lados não desejarem, afaste e passe a orar. Ore por eles, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, através da oração, Deus faz por nós. Abençoe as pessoas. Abençoe sendo misericordioso. Abençoe sendo alguém que promove a fé. Mas também você abençoa a pessoa quando você diz assim, e o amor vos sejam multiplicados. Você abençoa as pessoas quando você a ama. Ame as pessoas. O grande ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que Ele amou
as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Irmãos, infelizmente, nós temos visto uma inversão de valores. As pessoas amam muito mais as coisas do que as pessoas. Coisas são para serem usadas, como já diz. Pessoas é para ser amadas. Nós encontramos o nosso Senhor, o nosso Salvador, amando as pessoas. Quando nós amamos, nós entendemos que nós não mudamos ninguém. Porque quem muda as pessoas é o Evangelho. Mas nós convivemos. E quando nós temos a oportunidade, nós falamos do Evangelho. Mas enquanto nós não falamos, nós oramos por essas pessoas. E sabe por que que nós pregamos o Evangelho, oramos por essas pessoas? Porque nós as amamos. Eu lembro de um domingo de manhã. Eu tinha chegado tarde da rua e o que eu queria era dormir. Eu me lembro de acordar com um pastor gritando na porta do quarto. Mas eu levantei irado. E ainda bem que a porta, ela abria para cá, ela não abria para si, né? Quando eu abri a porta, uma televisão daquelas bem antigas, os irmãos aqui vão lembrar, de válvula, de 20 e tantas polegadas, na porta do quarto, com aquele pastor pregando, e a minha mãe atrás. Eu falei, o que é isso? Eu quero dormir. Eu lembro do rosto dela, ela dizendo, porque eu te amo. Eu quero que você esteja aonde eu estou. Deus vai alcançar o seu coração. E você vai mudar de vida. E eu não desisto de você, como eu não desisto dos seus irmãos, porque eu amo vocês. A minha mãe teve esse imenso privilégio de me ver confessar que Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. Mas a minha mãe teve um outro privilégio. Ela teve o privilégio de ver o meu pai confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. A minha mãe teve outros privilégios de ver os meus irmãos e as minhas irmãs confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Por isso eu quero dizer para você, abençoe as pessoas. Seja bênção na vida das pessoas. Os nossos irmãos precisam ser fortalecidos na fé. E nós fazemos isso, sabendo quem nós somos. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós precisamos e fazemos isso porque nós sabemos quem eles são. Eles são chamados. Eles são amados por Deus. E eles são guardados em Jesus Cristo. Mas nós fazemos isso também, nós fortalecemos, abençoando a vida deles. Muitas vezes o que os nossos irmãos e irmãs precisam é de uma ligação, é de uma mensagem, dizendo, eu estou orando por você. Eu estou orando
por você. Lembre-se, Deus tem cuidado de nós. Ele é bênção para a nossa vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: os irmãos vão notar que a carta de Judas não faz menção quem são esses irmãos. A que igreja eles pertencem. Por isso que essa carta é atual para nós. Porque essa mensagem é para nós hoje. Para nós que estamos aqui, no ano de 2020, em meio a uma pandemia. Esse servo de Deus nos diz o seguinte: irmãos amados, a vocês que são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Lembrem-se quem vocês são. Lembre-se quem são os seus irmãos. E lembre-se também que vocês precisam aprender a abençoar. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos escolheu, o Senhor, Pai, nos chamou, o Senhor nos amou e o Senhor, Pai, tem nos guardado. Obrigado a Deus, porque nós estávamos andando de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos, mas a tua mão preciosa, o teu imenso amor nos alcançou. Por isso, Deus, a fortalecer os nossos irmãos na fé. Lembrando, ó Pai, quem nós somos. Lembrando quem os nossos irmãos são. E lembrando também, Pai, que o Senhor nos chamou para abençoarmos uns aos outros. Que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos ser o canal usado pelo Senhor para abençoar vidas. E agora, ó Deus, que essa semana, Pai, que se inicie, que ela seja vivida na Tua presença e de acordo com a Tua vontade. E nos despede agora, Pai, com a Tua bênção. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para os nossos irmãos e irmãs aqui da internet, Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembre-se, você foi chamado, você é amado por Deus e você é protegido por Jesus Cristo. Não se esqueça, cuidadosos sim, medrosos não. Uma boa semana, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.